O que ocorreu é que, ao longo das últimas horas, desde que realizei o meu programa ontem, mais informações têm vindo a emergir, ou talvez seja mais preciso afirmar que têm sido reveladas sobre a proposta de paz que alegadamente está a ser desenvolvida por Steve Witkoff e Kirill Dmitriev. Atualmente, ao que parece, ou possivelmente parece haver, houve uma publicação na plataforma X realizada por Steve. Witkoff indicou que os Estados Unidos, ou seja, que o governo dos SBU não tinha a intenção de tornar público o facto de que as discussões entre Witkoff e Dmitriev estavam em andamento e que os americanos e os russos estavam a colaborar neste plano, mas que o plano foi revelado por alguém. E alegadamente, neste momento gostaria de sublinhar que eu mesmo não tive a oportunidade de ver esta publicação na plataforma X, mas que, supostamente, os pormenores deste plano foram posteriormente revelados por Kay. Kay, presumivelmente, é o General Kellogg, Keith Kellogg. E bem, algumas horas depois, ontem, após as iniciais fugas de informação sobre este plano, surgiu um anúncio, ou pelo menos uma informação começou a circular em Washington. E isto foi aparentemente confirmado que o general Kellogg, profundamente irritado e frustrado com a maneira como os eventos têm decorrido, confirmou aparentemente que, no término do seu mandato de 1 ano como negociador de paz do presidente Trump, mediador de paz para a Ucrânia, ele tenciona retirar-se. Por outras palavras, Kellogg tenciona abandonar o seu cargo em algum momento de janeiro. Isso sugere que o que aconteceu é que Kellogg, que claramente não concorda com a proposta que atualmente estamos a ver ser desenvolvida entre Witkoff e Dmitriev, possivelmente revelou os detalhes desta proposta, talvez para a Axios, o Economist e o Financial Times, e pode ter sido então chamado a fornecer explicações sobre o assunto. E nesse momento ele pode ter tomado a decisão de se demitir, ou talvez lhe tenha sido pedido que deixasse claro que não iria procurar extensão da duração do seu mandato. Isto é, até certo ponto, uma reconstrução dos eventos, mas faria muito sentido se fosse verdade e explicaria muita da confusão que vimos ontem. Então, o que é que sabemos realmente? A primeira coisa que temos conhecimento é que um determinado tipo de documento está a ser elaborado por Witkoff e Dmitriev, que os russos e os americanos estão a colaborar conjuntamente num determinado tipo de documento. Este documento aparentemente também tem contribuições para diversas outras pessoas do lado dos Estados Unidos da América. Foi-nos informado que o vice-presidente J.D. Vance, juntamente com o secretário de Estado Marco Rubio, também estão a participar ativamente no desenvolvimento deste documento. Existem menos detalhes disponíveis sobre quem está envolvido do lado russo, além de Dmitriev, apenas para sua informação. No entanto, aparentemente, está a ser realizado um esforço colaborativo para aperfeiçoar e cristalizar este documento, e o trabalho ainda não está finalizado. Ainda existem discussões, aparentemente, sobre alguns dos termos específicos e algumas das informações contraditórias que temos recebido nas últimas 24 horas sobre o que este documento inclui,
talvez reflitam o facto de ainda haver uma ausência de consenso ou acordo completo sobre cada ponto. E é possível que o documento, tal como está redigido atualmente, contenha, como é frequentemente o caso neste tipo de documentos, posições alternativas propostas por cada lado que ainda não conseguiram obter plena concordância. E vou expressar algo adicional, que é que estou convencido de que este documento é, em essência, a continuação das discussões que tiveram lugar entre Witkoff e Putin no mês de agosto e o acordo que os dois presidentes, Trump e Putin, conseguiram alcançar um entendimento verbal entre eles durante a reunião de cúpula que ocorreu no Alasca. Desde essa reunião de cúpula, como é de nosso conhecimento atualmente. Temos ciência disso porque os próprios russos nos comunicaram que havia expectativas por parte deles de que os Estados Unidos retornariam com uma resposta bem ponderada e detalhada às propostas e acordos provisórios que foram estabelecidos no Alasca. Os russos têm estado progressivamente mais frustrados e impacientes com a demora que os americanos têm demonstrado ao longo deste processo. Eles ficaram consternados com o facto de, a certa altura, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter falado em fornecer, ou melhor, em enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Os russos deixaram claro que estavam descontentes com isso e não queriam que acontecesse. Tudo isto, então, eventualmente, como Sergei Lavrov explicou ao Corriere della Sera, resultou. Sim. Um contacto estabelecido por Donald Trump com Vladimir Putin. Trump solicitou para realizar mais uma chamada telefônica para Putin. Isto aconteceu na véspera de uma reunião muito importante em Washington entre Trump e Zelensky. Trump aparenta ter garantido a Putin, durante essa chamada telefônica, que na reunião com Zelensky, ele conseguiria obter o acordo de Zelensky em relação às propostas preliminares que tinham sido alcançadas, ou mais precisamente, as propostas provisórias que tinham sido estabelecidas pelos americanos e pelos russos no Alasca. Em Anchorage, como é do nosso conhecimento através dos meios de comunicação, a conversa entre Trump e Zelensky não correu nada bem. Zelensky mostrou-se bastante resistente. Aparentemente, houve vozes elevadas durante o diálogo. A certa altura, Trump afastou os mapas que Zelensky estava a tentar mostrar-lhe para um lado. No final, foi Trump e não Zelensky quem cedeu, e foi Trump quem disse a Zelensky que concordava com a proposta que Zelensky estava a defender e que Kellogg tinha originalmente feito, de que deveria haver uma suspensão do conflito nas linhas de conflito existentes. Uma proposta que naturalmente os russos rejeitaram de forma completa. E então adentramos num período verdadeiramente extraordinário e extremamente difícil que já se prolonga há várias semanas, durante o qual os Estados Unidos voltaram a inclinar-se de forma bastante acentuada a favor da Ucrânia. Foram aplicadas sanções a Rosneft e a Lukoil e o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram cancelar a reunião de cúpula com o presidente Putin em Budapeste, que o próprio tinha inicialmente proposto. Portanto, foi isto que aconteceu. Agora, parece que em determinado momento, nas últimas semanas, alguém em algum lugar
Os Estados Unidos, talvez o próprio presidente ou talvez os oficiais à volta do presidente persuadiram o presidente de que este caminho não estava a levar a lado nenhum, de que os russos não iam ceder, de que a suposição de que a situação militar em Donbass estava estável e talvez até a inclinar-se a favor da Ucrânia estava completamente errada, de que estava a tornar-se claro que os russos estavam à beira de um avanço significativo. E alguém aparentemente conseguiu persuadir Trump a retornar ao que tinha sido previamente acordado entre ele próprio e Putin no Alasca. E, novamente, não está totalmente claro como exatamente isto ocorreu. Houve uma viagem que Dmitriev realizou a Washington há aproximadamente 2 semanas e existe uma suposição geral de que durante essa viagem. Foi durante essa viagem que Dmitriev e Vitkov se uniram e iniciaram a colaboração neste plano, ou mais precisamente, neste documento que agora irá desenvolver o plano. Não acho que seja assim. A minha compreensão é que Dmitriev percebeu que os americanos, ao longo dessa viagem, não foram suficientemente responsivos e comunicou isso a Putin e ao Conselho de Segurança da Rússia. Compreendo que houve um ajustamento desde então e tenho a suspeita de que Dmitriev e Witkov provavelmente restabeleceram o contato desde a visita que Dmitriev realizou, a qual pode não ter sido bem-sucedida. De qualquer forma, este é um detalhe que não tem grande importância. Mas, de qualquer maneira, Dmitriev e Witkov juntaram-se, portanto, com equipas, várias equipas. Vance Rubio, algumas pessoas estão a mencionar o nome de Jared Kushner. Além disso, estão todos a trabalhar juntos agora para tentar organizar este documento. Agora, este é um momento verdadeiramente significativo e de grande importância porque elaborar um documento genuíno, um documento tangível que formaliza por escrito aquilo que ambos os governos, no essencial, concordaram mutuamente em Anchorage, consolida esse acordo. Pelo que entendo, as discussões em Anchorage e, antes disso, as discussões entre Witkoff e Putin em Moscovo envolveram-se em discussões orais. Certamente, os russos possuem um registro estenográfico detalhado dessas discussões. Já abordei este assunto anteriormente. Os americanos também terão um registro estenográfico desse tipo, o tipo de registro que os anotadores fazem, que os intérpretes realizam. E se estivermos a discutir as reuniões de Witkov com Putin no Kremlin, estou absolutamente certo de que os russos também possuem uma gravação áudio autêntica dessa conversa. Digo só, no entanto, isso não é exatamente equivalente a um documento que foi efetivamente desenvolvido, no qual ambas as partes se reuniram e estão a colaborar ativamente. Quando alcançarmos esse estágio, quando ambos os lados, os dois governos, começarem o processo de criação de um documento dessa natureza, então, naturalmente, estaremos a progredir para além de uma simples discussão verbal, mesmo que essa discussão verbal tenha resultado num consenso. Estamos verdadeiramente agora naquela fase em que as situações estão a ser oficialmente e formalmente transcritas para um documento escrito. E o acordo que é provisório, o acordo que é verbal, o acordo que é informal, se preferir, o entendimento para empregar a palavra que Putin utilizou
quando esse acordo está verdadeiramente a cristalizar e começa a adquirir formalidade e substância. Portanto, este é um acontecimento significativo a partir deste instante. Existe algum documento formalizado em que os americanos e os russos têm colaborado em conjunto que define o seu entendimento fundamental e que posteriormente podem disseminar aos europeus? Aos cidadãos ucranianos, a todas as outras pessoas e a qualquer indivíduo que tenha estado envolvido em negociações, e eu, por acaso, tenho experiência. Participei em inúmeras negociações ao longo do meu passado, e qualquer indivíduo que tenha estado envolvido em negociações compreende que, quando tal situação ocorre, é um momento extremamente significativo. Cada parte, nesse instante, está a assumir um compromisso que, embora possa não conduzir necessariamente a um acordo definitivo no decorrer do processo, certamente aproxima bastante desse ponto. Agora, tendo dito tudo isso após explicar todos estes pontos, surgem inúmeras interrogações. E é precisamente neste ponto que irei agora abordar o que o próprio acordo ou tratado. O que este documento, que claramente eu não tive a oportunidade de examinar e nem ninguém mais, contém? Bem, a primeira coisa a mencionar é que está claramente fundamentado no Istanbul Plus e Lavrov, na entrevista concedida ao Corriere della Sera e nas entrevistas anteriores que realizou com os meios de comunicação russos, bem como nas suas várias conferências de imprensa, já nos levou essencialmente a antecipar isso. Portanto, está nitidamente fundamentado no Istanbul Plus. Existem várias contradições e desacordos sobre o que é dito exatamente, mas há determinados pontos nos quais podemos afirmar com alguma confiança que ambas as partes chegaram, de facto, a um consenso. A questão inicial refere-se ao Estatuto de Neutralidade da Ucrânia. Lavrov reiterou esta posição mais uma vez no dia de hoje. Ele falou sobre isso durante uma conferência de imprensa que deu hoje no decurso de uma reunião em Moscovo com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Laos. Ele afirmou que uma resolução duradoura do conflito na Ucrânia só é viável eliminando as suas causas profundas. É preciso garantir de forma fiável a segurança da Rússia, neutralizar as ameaças da expansão agressiva da NATO e parar as tentativas de atrair a Ucrânia para esta aliança militarista. É igualmente importante garantir que os direitos dos russos e dos falantes de russo nos territórios sob o regime de Kiev sejam respeitados. Agora, vou falar disso em breve. Portanto, mais uma vez, não possuímos conhecimento exato sobre o conteúdo específico deste documento, mas parece que não haverá adesão da Ucrânia à NATO. Existe um artigo, creio eu, no Wall Street Journal que menciona que a adesão à NATO foi suspensa, o que sugere que poderá ser retomada em um momento futuro. Tenho a suspeita de que isso possa ter origem com Keith Kellogg. Quem? Existe alguma razão para acreditar que está por trás das divulgações desta informação para os meios de comunicação? Não consigo conceber que os russos tenham consentido com tal situação. E pelo que consigo perceber de tudo o que estou a ouvir e a ler sobre este documento, parece que a adesão da Ucrânia à NATO está completamente excluída. Haverão garantias de segurança para a Ucrânia, mas também, de forma curiosa, para a Rússia. E estas garantias de segurança devem ser proporcionadas pelos Estados Unidos da América e por diversos outros países. Não está muito claro quais serão os países,
As garantias de segurança para a Ucrânia, não tenho dúvidas, vão estar presentes. As diretrizes estabelecidas no Acordo de Istambul em abril de 2022 estarão consideravelmente abaixo do limiar do tipo de garantias de segurança que a adesão à NATO teria proporcionado. Isso é uma questão importante. Haverá uma redução drástica no tamanho das forças armadas da Ucrânia. Neste momento, no que diz respeito a este tópico, existem várias versões sobre o que foi precisamente acordado. Axios aparentemente está a me afirmar que o tamanho das forças armadas da Ucrânia será reduzido para aproximadamente metade. A publicação The Economist, creio que é o The Economist, está a afirmar de forma mais plausível que o exército da Ucrânia será reduzido para metade e ainda um pouco mais. Em outras palavras, as forças armadas da Ucrânia transformar-se-ão numa força consideravelmente menor do que a que existe atualmente. A minha suposição é que a força ativa do exército ucraniano nas linhas da frente é de aproximadamente 250 mil neste momento, mas na verdade acredito que seja inferior a isso, significativamente inferior a isso. No entanto, o número nominal poderá estar por volta dos 250 mil. O exército ucraniano será bastante reduzido para uma força militar de aproximadamente 50 mil. Os Estados Unidos irão diminuir as entregas de armamento à Ucrânia. Não estou certo sobre a palavra. Restringir implica, mas presumo que isso significará que os ucranianos não receberão mais armamentos dos Estados Unidos. A Ucrânia abrirá mão de todas as suas armas de longo alcance, incluindo os seus drones, os seus mísseis, armamentos que têm a capacidade de alcançar o território russo. Alguns afirmam armamentos que podem chegar até Moscovo e São Petersburgo. Como já disse, há de frente. Contas que têm a capacidade de refletir variados pontos de vista estabelecidos neste esboço, neste documento, neste papel, que ainda está claramente a ser desenvolvido. Isto, evidentemente, está completamente em conformidade com a posição russa para a desmilitarização efetiva da Ucrânia e para a redução considerável do tamanho das forças armadas ucranianas, algo que até o presente momento, desde abril de 2022, os ucranianos se recusaram categoricamente a discutir e aqui estão a opor-se com vigor. Não existirão forças armadas estrangeiras presentes no território da Ucrânia. Dessa forma, com base nestes pressupostos, após a concretização deste acordo e uma vez alcançada uma paz duradoura, não haverá tropas ocidentais estacionadas em qualquer parte do território ucraniano.